Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece aqui no canal Barueri Live, todas as terças-feiras. Nós estamos ao vivo no YouTube, no canal da TV, no canal Barueri Live. Estamos ao vivo também no meu Instagram, Elaine Musa Oficial. Conectem conosco, contem pra gente o que você quer saber aqui, porque nós estamos aí na reta final do Saúde e Bem-Estar desse ano, maravilhoso, com muitas festas, muitas coisas acontecendo, mas ainda tem muita coisa para vocês. Então, também conectem aqui no canal Barueri Live, nós estamos cheios de novidade, uma programação incrível durante todo o dia e muita coisa boa para vocês. E 2023 será um ano maravilhoso, então minha recomendação para você que acompanha esse programa aí semanalmente é que você pegue todas as dicas que nós temos aqui de saúde, de bem-estar, que vão transformar a sua vida, vão te dar um ano novo muito melhor e, com certeza, muita coisa vem pela frente aí nesse próximo período. Quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado. Ele vem lá da escola que já esteve aqui conosco, da Rembuca. Aliás, ele já esteve conosco antes e ele vai trazer para a gente hoje um programa sobre o segredo dos campeões. Gente, será que existe segredo para a gente ser campeão? Para a gente realmente chegar lá onde a gente estabeleceu o objetivo? Então, conta pra gente aí, nós estamos ao vivo, façam suas perguntas, também sigam a Rembucan, sigam também o Newton, depois ele vai deixar aqui pra gente o Instagram dele, o trabalho maravilhoso que ele vem fazendo aí em várias frentes. Então, meu querido, seja muito bem-vindo. Conta para o pessoal um pouquinho quem é o Newton, a pessoa física primeiro. Vamos contar quem é o homem, né? Hoje ele está aqui fardado, né? tá todo com o aparato aí da escola. Mas conta para o pessoal primeiro quem é o Newton. O que o Newton faz no dia a dia? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos campeões. Obrigado. Boa tarde. Primeiro agradecer a Elaine pelo convite, ao programa, à Rede Barueri Life, né? Vamos falar um pouquinho do Newton. Newton é de uma família de 5 irmãos, né? Perdi meu pai com 2 anos, minha mãe, como toda boa brasileira, aí, lutando para criar os filhos. Ingressei no judô em 1986, até então não tinha aquela visão, vou ser sensei, vou dar aula, eu queria praticar, eu queria lutar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da diferença do judoca para o lutador de judô, né? Tem uma diferença também. E aí ingressei no judô, em 97 me graduei faixa preta, né? Até então trabalhei 19 anos em banco, era bancário, né? Saí da rede bancária, terminei a faculdade de educação física e resolvi ingressar de vez no judô. Nesse meio tempo que eu era bancário, eu já praticava judô, já disputava alguns campeonatos, né? Fui atleta de algumas academias, passei pela Associação Atlética Banco do Brasil, né, onde fiquei bastante tempo. Fui atleta de lá, depois fui auxiliar técnico, me chamaram de volta para ser auxiliar técnico lá. E aí a gente foi crescendo dentro do judô. Muito bom. Bom, a gente já começa com essa informação que você trouxe dentro do tema do nosso programa, né? De repente começou ali com uma intenção e a carreira foi se desenvolvendo, né? Newton, a gente tem visto muito, a gente está aí na reta final do ano, muitas pessoas têm vontade, acham bonito, né? Por exemplo, talvez quando as pessoas veem vocês aí, né, com kimono, participando de campeonatos, ganhando medalhas, isso serve também para todas as outras coisas. As pessoas veem outras pessoas que inspiram elas a chegar em algum lugar, a ter alguma conquista, e de repente no meio do caminho, né? Porque o caminho talvez não seja... O caminho tem dores, né? O caminho tem desafios. Suave, o caminho não é tão suave. As pessoas desistem. E eu gosto muito, e por que eu trouxe esse tema para nós hoje? Porque dentro das artes marciais, quem conhece um pouquinho aí sabe, a coisa não acontece da noite para o dia. Aliás, vocês já trouxeram esse conceito para nós. Então, assim, conta para o pessoal um pouquinho como é que foi essa questão. Qual foi o momento que você percebeu que você queria avançar, chegar, né, ali na graduação máxima dentro das artes marciais, e como foi essa trajetória? Na verdade, assim, como toda criança, como todo praticante, você vai se espelhando em alguém, vai tendo aquela convivência, né, dentro da arte marcial, e você vai se espelhando nas pessoas. Então, quando eu disse assim, até os 25 anos, eu era lutador de judô. Então o negócio era lutar, ganhar medalha. E não me importava, vai machucar o outro, o que eu vou trazer para o outro.
né? Eu não estava no caminho suave, né? Naquele propósito de Jigoro Kano. Até então, quando bateu o estalo da gente falar assim, pô, mas peraí, um dia eu vou parar, né? E que conteúdo que eu vou ter? O que eu vou contribuir para as pessoas? E aí você começa a se moldar, né? Como judoca mesmo, não só como lutador. Porque o lutador é assim, o propósito dele é derrubar apenas, né? Não tem a filosofia que nem o mestre Jigoro Kano trouxe, né? Essa filosofia do bem-estar, ceder para o outro, de uma troca, né? Então o lutador, ele quer, vou conquistar medalha, e eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a construção de um campeão, ele tem são diversos fatores, né? Desde o apoio da família, né? Que nem a gente falou no começo do programa, né? O caminho não é tão suave. E às vezes você traça um caminho para se formar um campeão e tem os desvios no meio do caminho, né? Tem atalhos, muitas vezes tem um percurso mais demorado que você tem que... Muitas vezes é difícil para a gente que é professor e que está na área dizer, esse menino tem 6 anos, ele vai ser um campeão, né? Eu acho que isso aí está muito dentro da pessoa, né? Tem um apoio familiar, tem um apoio... Será que ele quer ser... Ele vai ter que abdicar de muitas coisas na vida dele para se tornar um campeão, tá? Então a gente já viu, a gente já deu um comentário aí nos bastidores, sim, né? A gente já viu muita gente assim, criança, que a gente fala, esse vai ser bom. E aí ele chega lá para os 12, 13 anos, ele se frustra com alguma coisa, tá? E assim, às vezes atletas que você não deu nada para ele é um praticante, um mero praticante, fala, isso aí não vai dar nada. E ele se torna um campeão, tá? E isso é lindo, porque falávamos isso nos bastidores. Aliás, gente, os bastidores do Saúde e Bem-Estar são sensacionais, porque a cada dia a gente aprende aqui muito. Então, depois divido aí um pouquinho com vocês também dessa história. Aliás, o Newton me cobrou hoje de estar lá na Rembucan fazendo minha aula experimental. Eu mostro para vocês só o que deu certo. Depois a gente edita o texto. Mas a gente falava sobre essa questão, que isso fica para você também que está nos assistindo. Você que tem um projeto de vida, você quer começar algo novo, ainda dá tempo de começar agora em 2022, aproveita esse finalzinho de ano para colocar em prática, para começar a planejar aquilo que você realmente quer colocar em ação, entre em ação, porque é isso que importa. Porque falávamos isso, que nem sempre o campeão, nem sempre os melhores são aqueles que vencem, né? No sentido da vida. Por quê? Porque, no final das contas, o que vai importar é aquilo que vem de dentro. Então, a força que a pessoa tem de dentro, o propósito que ela tem, principalmente onde ela se vê, onde ela quer chegar. E aí vem todas essas questões. Qual foi o teu maior desafio dentro desse... Quantos anos? Primeiro vamos fazer aqui um mitos ou verdades, tá? Quantos anos do momento que você começou a praticar até a faixa preta? Eu acho que foram poucos, porque como você vê, eu tô com 18 anos hoje. Então assim, eu comecei a praticar em 1986, peguei faixa preta em 1997. 86, tá? 97, 11 anos. Mas seriam até menos, porque quando eu fazia exame para faixa preta, eu tive uma lesão, tive que parar uns 2 anos. Então, hoje em dia, uns 8 anos. Tá. Né? Uns 8 anos para você formar um faixa preta. Uma coisa que eu tenho bem comigo é assim, hoje a gente pode fazer exame para faixa preta com 16 anos, né? Então, 16 anos, você fala hoje, eu sou um faixa preta com 16 anos. Aí eu me pergunto, qual a experiência de vida com 16 anos? Né? Será que eu sou realmente um Seisei? Eu estou no caminho. Então, eu tinha alguns Seiseis meus que falavam assim, né? A gente começa, como se fosse assim, eu estou no pré, eu estou no primeiro grau, ensino médio, e aí eu peguei a faixa preta e eu entrei na faculdade. Aí eu vou começar a aprender. Tá. Então, assim, a gente tem esse propósito na Rembucan, a gente forma campeões lá. Só que campeões para a vida. Tá? Então, eu não estou com o intuito lá de formar um medalhista olímpico. Eu estou lá com o intuito de formar um cidadão. Excelente. Tá? Isso é o que a Rembucan prega lá para todas as modalidades, seja o judô, seja o karatê, o aikido, qualquer modalidade nossa que tem lá. Excelente. E você trouxe agora para a gente uma explicação que é sensacional. Por mais inteligente, fazendo um comparativo, né, com o teu exemplo, por mais inteligente que se seja, entrar na faculdade sem a maturidade necessária de vida ou interna, muitas vezes vai trazer outros prejuízos, outras questões. Então, isso é muito interessante, porque eu trago isso para o empreendedorismo, que é o que eu trabalho, que eu estava te contando, que realmente a gente precisa
para receber o que a gente tem para receber, seja medalha, seja faixa, seja um presente, seja o que for, a gente precisa ter a maturidade. Então, divido com com quem está nos assistindo, seja o que for que você tem no seu coração hoje, tenha paciência para acolher, para viver o processo e depois comemore as vitórias na hora de receber. Porque assim como nas artes marciais, como você está trazendo para a gente, 11 anos, é uma trajetória, né? Muitas vezes na vida acontece isso. Para quem empreende, para quem quer correr uma maratona, para quem quer uma melhora de vida, comece aos poucos, vai fazendo e as coisas vão acontecer. O importante é a constância. E outra coisa que eu digo também, né, Lene? Acho que a questão dessa maturidade que a gente vai adquirir é o que a gente prega bastante no judô, nas artes marciais. É não ter a vaidade. É a humildade de sempre aprender. Hoje eu sou quarto dan, só que às vezes eu estou treinando lá, eu falo pro menino faixa marrom, será que eu estou fazendo um golpe? Eu estou puxando direito essa manga? Vem aí para mim, será que eu estou puxando? Então, assim, a gente ter essa humildade de aprender, porque a gente sempre é um aprendizado constante. A gente sempre está aprendendo na vida. E o judô, a arte marcial não é diferente. Né? Nunca existe eu sei tudo. A gente aprende dia a dia. Excelente. Alguma vez pensou em desistir? Pelo menos nesses primeiros 11 anos aí? Pensei várias vezes, assim, principalmente na hora das lesões, né? Mas eu acho que, assim, um campeão, não estou falando no sentido de campeão de medalha, mas um campeão para praticar, para você atingir algo com aquilo que você quer, é na hora da dificuldade. Pensei várias vezes em desistir. Nesse longo período, hoje eu estou 36, 37 anos de judô, já pensei até, já depois de pegar a faixa preta, de parar. Né? É uma coisa que a gente comenta, né? Quando a gente vai pôr um garoto para fazer judô, a gente tem que ver se aquele sonho é um sonho dele ou é um sonho do pai, da mãe. Né? Ele tem que ser uma realização dele, porque ele vai abdicar de várias coisas na vida dele para se tornar um faixa preta, para fazer aquele esporte, ou seja, para fazer aquela faculdade, né? Para ir para aquela profissão. E às vezes ele não quer aquilo. Né? Então a gente tem que procurar se descobrir. Né? É lógico que assim, a gente, enquanto é pequenininho, eu tenho um garotinho de 7 anos, enquanto é pequeno a gente meio que direciona. Então assim, é diferente impor e direcionar. Né? Eu acho que hoje os pais têm que direcionar. Não imponha, porque amanhã esse garoto vai falar para você, eu fiz só porque você falou que era para mim fazer. É verdade. E talvez nesse sentido nunca, até chegue, talvez pela cobrança, você falou isso ali nos bastidores, né? Talvez a pessoa até chegue lá pela cobrança, mas não chega com aquele prazer, né? O caminho é muito doloroso e isso impacta em outras questões, né? E o que te motivou a continuar? Então, naqueles momentos de lesão, de não saber se recupera, enfim, aliás, isso que você trouxe agora é excelente, né? Porque a gente tem visto isso nos jogos, né? Os jogos da Copa. Quantas situações, né? E agora lesionou, não sei se volta a jogar, não sei se termino, enfim, então, tanta coisa passa pela cabeça de um atleta, como em qualquer situação da nossa vida, mas eu imagino que na cabeça de um atleta, porque ele depende exclusivamente do corpo. Então, se o corpo não responder o retorno, ele não tem como continuar. E o que te fez insistir e persistir e continuar? Eu acho que é isso que eu acabei de falar, né? É você ter aquilo, você fazer por prazer. Porque se fosse uma coisa imposta, o Newton foi imposto e de estar fazendo o judô, ele tem que fazer, é uma obrigação. Eu teria parado. Eu teria aquilo como uma desculpa. Né? Me lesionei, vou me apegar aqui e vou parar. Né? Então, assim, como isso está no sangue, está no coração, você faz porque gosta. Né? Então você continua, você fala assim, eu posso estar amanhã, depois vou estar velhinho lá, né? E a gente vai continuar com a minha turminha lá. Acho que alguma coisa a gente tem para passar. Hoje eu tenho atletas meus, alunos que treinam em outros lugares, tem gente que mora eu dou aula lá na Rembucã, dou aula na região de Carapicuíba, tem gente que vem do Jaraguá, tem gente que vem do Morumbi, quer fazer aula comigo, mas por que fazer aula comigo? Não sei se eu gosto da sua aula. Então, muitas vezes a gente fala, né? A gente estava até falando da questão de empresa, né? Da imagem da empresa. A academia eu vejo assim, o aluno ele não é da academia, ele é do professor. Amanhã você não está dando aula lá, você vai para um lugar, mas onde você está dando aula? Eu vou com você. Então, cria um laço familiar. Hoje eu tenho alunos que assim, são pais e trouxeram os filhos para treinar comigo. Aí
falo, né? Já não dá para disfarçar que eu tenho 18 anos, né? Se treinou o pai, viu o filho nascer e agora, pelas contas aqui, realmente não dá 18. Muito bom. E qual é a emoção, né, assim, daquele dia? Porque são tantos anos de preparação e muitas vezes sem saber se realmente chega lá. O que te passou pela cabeça, assim, aquele dia que é hoje? Assim, hoje eu pego a faixa. Como é que é isso aí? Então, assim, o nervosismo bate, né? Eu não vou negar que até hoje você vai numa competição, né? Você cria uma expectativa, né? Existe uma certa cobrança com você mesmo, né? Muitas vezes você sabe, eu sou capaz, mas você fica, será que não vai dar errado? Não, eu quero fazer tudo certinho e tal. E é aquilo que a gente tá falando, já imaginou uma criança ainda com essa cobrança em cima? Pra gente que já é adulto, na hora de pegar a faixa, você dá aquela descansada, metade do caminho já foi. Aí que você lembra, né? Não, só entrei na faculdade, tem mais alguns graus para pegar. Mas assim, é uma satisfação, é um dever cumprido a cada grau que você vai subindo, a responsabilidade aumenta. Muitos que estão se graduando hoje falam assim, hoje eu sou faixa preta. Aí a gente fala a seguinte frase, né? Faixa preta não é aposentadoria, né? Pendurar lá a faixa, falar, eu sou faixa preta, acabou, né? Faixa preta você tem uma responsabilidade além disso. Né? Com certeza. De uma formação, né? Vai vir te perguntar, você tem que ter conteúdo, né? Não é só decorar. Eu falo para os alunos, quando eles vão fazer exame, eu falo, aquilo que você decora, você esquece. Né? Aquilo que você aprende é para a vida. Não vai esquecer nunca mais. Tem até uns meninos que falam, sei, mas você fala japonês? Não. Mas você entende japonês? Os golpes são todos em japonês? Né? Porque a gente não decorou. De tanto a gente escutar, de tanto a gente no dia a dia, a gente vai aprendendo. Até a questão da cultura, porque hoje você não vê, no judô a gente tem bastante da cultura japonesa, mas hoje você não vê tanto. Né? Na época que eu comecei era muito mais a cultura japonesa fazendo judô do que hoje. Né? Hoje está bem desmistificado aí, o povo está mandando bem no judô. Perfeito. A Bárbara trouxe uma questão para a gente, a Bárbara da Rimbucan também esteve aqui conosco, ela trouxe uma informação que me chamou muita atenção no momento. Quando eu estive lá na Rimbucan, não estive ainda para aula, mas já estive lá, já conheci gente sensacional. Eu vou mandar os bastidores depois dessa aula para vocês. E ela trouxe um conceito que eu gostei muito e eu aproveito para trazer essa informação porque estamos justamente no momento que ela disse. Eu estive lá há uns 6 meses e ela falou, tivemos algumas desistências ou algumas dúvidas porque muitas vezes as pessoas vão para o que é o momento, é a moda. Né? Então ela falou, por exemplo, uma criança ou outra aqui agora quer fazer aula de futebol porque estamos em ano de Copa e tudo mais e agora estamos realmente nesse momento. Porque é o que está naquele momento. E a gente falava sobre essa questão do imediatismo, que nós adultos e talvez até a geração mais jovem aí também traz essa questão do imediatismo. Como que você vê isso hoje? Como trabalhar isso, por exemplo, numa criança, como você contou aí, que dá aula, né? Essa ansiedade de ter o resultado logo, de uma forma metafórica de fazer o gol dentro do que aí seria a faixa, né? Como lidar com isso? Como diminuir essa ansiedade ou trazer essa perspectiva de que precisa acompanhar o processo? Como é que você trabalha isso? Então, assim, dentro do judô existe, né? Vamos supor, que nem ano de Copa do Mundo, né? Então, é difícil. A gente não pode descaracterizar a modalidade. Eu não posso pegar uma bola e colocar em cima do tatame e falar pro pai, ele tá fazendo judô, né? Então, a gente tem que trabalhar, de certa forma, o lúdico para que essa criança... Então, eu tenho que me antenar, ele gosta do Naruto. Eu tenho uma turma aqui, só se fala no Naruto. Então, vou ver os personagens do Naruto. Então hoje vamos fazer a queda do Naruto. Nada mais é que a queda do judô a gente tá fazendo, né? Uhum. Mas o Naruto faz essa queda. Então hoje vai lutar o Naruto com... Vem cá, você é o Naruto, vai lutar com... Então a gente tem que fazer esse lado lúdico para resgatar essa criança. Senão todas as modalidades. Isso é meio difícil de se lidar por a gente estar no país do futebol, principalmente no futebol, né? É verdade. Então hoje você tem uma escolinha de futebol e você tem o judô... Mas a criança, por conta disso também, ela tem muito aquele amor, ela se apega ao professor. Eu tenho um aluno, tinha um outro professor numa associação que eu dava aula muito tempo atrás, e ele não fazia aula com esse professor. Quando eu fui para lá, ele começou a fazer aula comigo. Ele tinha 4, 5 anos, né? Então ele começou a fazer aula. Então assim, é muito também da empatia com o professor. Então às vezes eu falo assim, vão fazer uma aula, né?
Às vezes eu gosto, lá na Rimbucá, a gente tem 3 professores de karatê, né? Então, às vezes, assim, você fala, eu não gosto de karatê. Não é que você não gosta de karatê. Às vezes a didática do professor, às vezes pode ser a modalidade, então vamos experimentar outra modalidade. Eu sou da seguinte opinião, isso eu falo até nos lugares que eu dou aula, o ideal é que a criança, numa certa fase da vida, que ela experimentasse tudo. Ela experimenta o futebol, ela experimenta a natação, ela experimenta o judô. Eu sei que a Bárbara vai me mandar embora quando eu chegar lá, porque ela não tem natação nem futebol, mas tudo bem. Ela está nos assistindo. E não dá para editar o programa porque é ao vivo. Então, assim, eu acho que deveria experimentar, né? Mesmo na Rimbucã. Professor, eu quero fazer uma aula de judô. Eu não gostei do judô, segurar e tal. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de contato. Eu quero fazer uma aula de karatê. Legal. Eu acho que alguma das aulas que a gente tem lá, você vai conseguir se encaixar. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Eu tenho fé em mim também em relação a essa questão. E a gente falou muito sobre as crianças. A criança que tem informação, a criança... E o contrário, né? Lá no finalzinho, já mais para os mais experientes. Qual é a idade máxima para as artes marciais para quem já é mais experiente? Então, não tem idade. A mesma coisa que eu comentei, né? Se falar, posso fazer arte marcial XYZ? Pode. É lógico que uma questão de idade, a gente vai ter umas adaptações, né? Até pela questão das patologias que cada um tem, a gente faz as adaptações. Eu tenho problema no joelho. Vamos adaptar. Eu tenho problema no ombro, vamos fazer uma adaptação, né? Então, assim, eu acho que não tem idade. Eu acho que, assim, você tem que fazer aquilo que você sente bem fazendo. Excelente. Né? O melhor é isso. Eu me sinto bem jogando boliche, vou jogar boliche. Eu me sinto bem fazendo judô, vou fazer judô. Eu acho que, assim, a gente tem que descobrir aquilo, né? É uma questão da vida, né? A gente vê assim, por que aquele rapaz não teve sucesso na vida? Todo mundo, eu parto do seguinte princípio, todo mundo tem um talento. Uns passam a vida inteira e não descobrem. Mas que todo mundo tem um talento, tem. Né? Uns descobrem muito cedo, né? Fazem sucesso aí na música, tal. Descobriu cedo o talento. E uns demoram um pouquinho mais, mas que todo mundo tem um talento. Não existe aquela pessoa que fala assim, eu sou uma porcaria, não faço nada direito. Não, alguma coisa você faz. Boa. E você acredita que os esportes podem desenvolver isso ou trazer mais clareza em relação a isso, em relação ao talento? Porque ainda que não seja, o talento da pessoa seja voltado ao esporte, esse desenvolvimento, a disciplina e tudo mais, vai também agregar em outras questões da vida da pessoa? Até pela questão sociabilização, né? As pessoas extremamente tímidas. Então a gente pega nas aulas, às vezes o pessoal tá escondidinha lá, você fala, aquele que tá escondido lá, né? Vem pra frente. Eu digo por mim mesmo, era assim, o professor tá explicando uma técnica, então eu falava assim, não vou ficar olhando pra ele, senão ele vai me chamar, vou olhar pra baixo. Aí ele me chamava porque eu tava olhando pra baixo. Essa é a técnica, né? Exatamente. Se ficar olhando pra ele, ele vai me chamar. Né? Então, assim, eu acho que não é uma questão, tem gente que acha que, tá expondo. Não, é um exercício que você tá fazendo com ele, né? Para que ele desenvolva um outro lado. Né? Sensacional. Tem gente que pensa muitas vezes, mas me expor a determinada situação. Né? Eu não vejo por esse lado. Eu acho que o esporte, ele traz muito isso, o companheirismo. A criança, o judô, embora ele seja um esporte individual, eu preciso de um parceiro para entrar o golpe. Né? E eu preciso ter uma equipe. Apenas um único parceiro, eu não vou conseguir me desenvolver. Então eu tenho toda uma equipe por trás de mim. Quando eu vou numa competição, eu tenho uma equipe, eu tenho meus companheiros de treino, eu tenho a menina da recepção, eu tenho a tia que arruma o vestiário lá. Então, assim, eu preciso de uma estrutura grande. Então, quando se fala em esporte individual, é entre aspas. Eu não vejo hoje nenhum esporte que a pessoa fala, não, eu ganhei sozinho. Né? Todo mundo depende. E assim, a família, eu acho que dentro do esporte é a grande estrutura que tem. Não vejo também desvincular esporte, ou seja, a vida profissional, da vida afetiva, da vida pessoal. Acho que tudo está interligado. Acho que é um mundo bem eu gosto muito desse conceito. Eu sempre trago isso nos meus processos também. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. E a gente não consegue se departamentalizar. Né? Nas consultorias que eu faço dentro de empresas, eu falo, a pessoa não consegue ser uma na casa, chegar aqui na empresa, vestir a camisa, literalmente, e ser outra pessoa. Então, tudo precisa ser trabalhado o todo. E eu tenho certeza que os esportes também trazem essa... E a questão da disciplina dentro das artes marciais? Até pelo tempo
tempo que a gente falou, para um desenvolvimento e tudo mais, né? Como que você acredita que isso traz... Como é isso, na verdade, e o que você acredita que isso traz para as pessoas também, de vantagem, né, de coisas boas aí para o restante da vida, né, para as outras áreas da vida? Eu acho assim, é uma escolha que o pai, né, vai fazer quando põe o seu filho numa arte marcial, numa determinada modalidade, porque é difícil assim, cada um vive dentro de um conceito na sua casa, cada um tem uma vivência, tem uma vida de como educar o seu filho, né? Na arte marcial a gente tem aquele respeito pelos mais velhos, respeito pelo mais graduado, né? De repente você tem uma família que não prega isso, né? Então assim, é meio difícil. Você tem que, né, a corda bamba. Muitas vezes você vai dar uma bronca no menino. Eu nunca tive isso. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, você vai dar uma bronca no menino, desde arrumar um chinelo quando ele vai entrar para não deixar julgado, como amarrar o kimono, né? Ah, sei, eu vou fazer a minha aula e não trouxe o meu kimono, não trouxe o meu judogi. Posso fazer aula? Não. Tem pai que fala, não, sei, mas você é muito ríspido com a criança, ele tem apenas 7 anos. Ele tem que aprender a cuidar. Não é a babá que tem que pôr na mala o kimono, ele já tem idade para pôr. Ele não vai lá no tanque lavar o kimono dele, mas ele tem como fazer, vou preparar minha mala, será que tá aqui a minha coisinha? Ele já cria um senso de responsabilidade. Só que tem famílias que não vê por esse lado. Então quando a gente fala assim, a academia ela é o suporte, a arte marcial é o suporte para a família, ela não é educação, assim como a escola, né? Hoje em dia as mães levam as crianças para a escola e falam assim, meu filho está sem educação, vou mandar ele para a escola tem que educar. Não, a escola vai ensinar, a escola vai ser um suporte, educar é pai e mãe, né? Então a mesma coisa a arte marcial. A gente tem que ter. Não gosto quando o pai fica na beira do tatame falando, filho, entra com esse golpe, filho, faz isso. Pai, deixa aqui comigo, depois você vai lá, a gente pode conversar depois da aula, a gente pode questionar. A gente é ser humano também, a gente erra. Eu não gostei dessa... Porque, é que nem eu falei, cada família tem o seu estilo. Então, de repente, ela, eu não gostei daquela colocação que você fez porque eu oriento meu filho dessa forma, né? Então, assim, ele tem que ver... Aqui na Renbucan a gente segue esse modelo. Será que se encaixa dentro do perfil da sua família? Também. Né? A família tem que dar essa abertura para que a gente possa entrar e ser esse auxílio para ela. Né? Eu falo por mim, né? Quando eu era pequeno, minha mãe, assim, a gente não tinha condições de pagar uma academia e tal, mas assim, minha mãe não colocava na arte marcial porque falava assim, vai brigar com seus irmãos. Né? Aí depois, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei tarde para arte marcial. Comecei a trabalhar com 13 anos, entrei para arte marcial com 13 anos. Né? Então eu comecei tarde, em vista dos amigos meus, professores, que entraram com 5, 6. Então tem aí depois, ao longo do tempo, isso vai se equiparando e tal. Mas assim, depende da família dar aquela abertura. Hoje a pessoa tem uma visão da arte marcial como assim, brigar. Então assim, quem luta não briga. É bem assim, quem luta não briga. Não sair de kimono na rua, não sair de camiseta. Eu vou querer me exibir porque eu faço judô, vou sair judô. Nossa. É diferente, você tá indo num campeonato, assim como você vai num jogo de futebol. Lá no jogo, você vai pôr a sua camisa, saiu, você não precisa ficar, porque eu sou São Paulo, ainda mais nos dias de hoje, né? Essa violência toda que tem, né? Vamos ver que luta, olha, faz judô. Aí o pessoal já vai querer puxar uma briga pra você, pra falar, nossa, vamos ver como é que ele faz aqui, né? E aí é completamente diferente isso. E esse conceito que você trouxe, a briga é diferente da luta. Sim. Aí eu te trago também como trazer essa maturidade ou esse conceito de vida para quem faz. Porque para quem é leigo, a primeira questão que vem é, bom, eu vou conseguir me defender, me defender corporalmente. E, de repente, ninguém vai... principalmente as crianças, eu imagino, né? Bom, agora ninguém mexe comigo, né? Principalmente aquela criança, talvez, que já sofra algum tipo de bullying ou já tem uma propensão para isso. E como trazer esse conceito? Porque briga é diferente de luta. Isso é lindo, assim. Então, Elaine, eu vou falar para você, assim, a gente fala para eles assim, eu tenho judô como esporte, tá? Então, assim, quando a gente vai lutar, a gente tem regras. Tá? Tanto é que nos pequenos a gente usa assim, né? Quando a gente vai para festival, fala assim, vai fazer 2 lutas? Não, vai fazer 2 apresentações. Tá. Né? Então, assim, independente de perder ou ganhar, ele vai ganhar a medalhinha dele. Né? Eu tenho regra.
A briga, eu não tenho regra. Ele vai passar um pedaço de pau na rua. Então, assim, muitos lutadores que eu ganhei na luta, na briga eu tenho certeza que eu perderia. Né? Então, assim, é lógico que hoje você vai falar arte marcial, a gente vai ter uma vantagem, né? Lógico. Vamos supor, alguém vem te dar um soco, você sabe fazer uma defesa bem melhor do que quem não tem essa consciência corporal, de quem não praticou, né? Mas eu falo assim, hoje em dia, do jeito que tá aí, cheio de assalto na rua, você vai saber se é real ou não aquela arma, né? Sim. Por mais que você treine numa arte marcial, eu sei tirar, imobilizar, fazer uma arma. É lógico. Alguém vem brigar com você, você sabe se defender mais do que uma pessoa leiga. Mas não que isso te torna o super-homem, né? Então, assim, tem que botar para as crianças isso. É um esporte como qualquer outro, como futebol. Pode ser usado, tem o lado. Tanto é que no judô, a gente tem o lado da defesa pessoal também, né? Tem os katas, tem um kata, qualquer dia, né? A gente traz, marca um programa aí para trazer, para fazer. A gente tem os katas com espada, com faca, com revólver, né? Isso são movimentos combinados. Porque por mais que você treina, né? Você não sabe a reação do outro. O ser humano tem N reações. Você sofre um assalto, você vai reagir. Eu sofro um assalto, eu posso chorar. Depende muito também do momento emocional que aquela pessoa está vivendo. É verdade. A reação dela. Né? A reação, às vezes, numa pessoa, a reação não é a mesma. Né? Depende do momento emocional que ela está vivendo. Hoje eu reajo nervoso, amanhã o cara vem me assaltar e fala, leva aí, quer levar isso aqui? Eu te ajudo a carregar. Né? É verdade, é verdade. A gente falava isso, inclusive, no trabalho, né? No trabalho. Cada momento a gente vive, uma situação. E hoje, né? Você trouxe, eu quero que você conte isso. Duas coisas que eu quero que você conte aí para o pessoal. Você falou de uma conversa do Chico e ali com a Bárbara, né? O Chico e a Bárbara, para quem não os conhece, eles são da Rimbucan e dessa escola de artes marciais que nós estamos falando. E ele falou para ela o que essa medalha significa para você. E isso me chamou tanto a atenção. Olha, gente, como os bastidores desse programa é rico. E que ele trouxe essa questão. E aí você me trouxe também uma questão. Bom, hoje uma medalha teria tal significado para mim e talvez para ela. Então, assim, conta pro pessoal essa história, que eu adorei. Eu tava conversando com o Chico, né? Assim, de vez em quando a gente chega lá na Rimbucan, a gente conversa, né? E aí a gente tava falando de ser campeão, né? O que uma medalha numa certa idade, a gente que fez tudo pelo esporte, né? O que vai te enriquecer ganhar uma medalha? Na minha idade, na idade do Chico. A gente já fez a nossa história, né? Então, assim, nada, eu acho que é mais para mim, eu vejo como a realização pessoal, né? Não que isso vai aumentar o meu salário, não que isso, né, vai me trazer fama, não que isso... É uma relação pessoal da pessoa. E aí vem na contrapartida de tudo que a gente falou hoje no programa, né? Será que aquele garoto, ele está se realizando fazendo essa modalidade? Né? Eu acho que a função nossa lá da Rimbucan é trazer isso para ele, né? Para que a arte marcial possa ser uma realização não só para a arte marcial, mas para a vida dele. Eu estou praticando porque eu gosto de conviver. Aqui eu estou abstraindo conceitos que eu vou poder usar para minha vida, né? Sim, acho que é isso. Com certeza. Mas a colocação do Chico, assim, foi um negócio que eu fiquei pensando. O Chico me deve estar fez vendo pensar agora. também. E ele deve estar falando assim, eu vou matar aquele professor quando ele chegar aqui. Elaine, vou pedir emprego aqui na TV. Muito bem, será muito bem-vindo. Então, já temos aí um novo colaborador aqui no Saúde e Bem-Estar. Vocês que estão nos assistindo pelo Instagram também, eu também estou transmitindo aqui pelo Instagram Elaine Musa Oficial. Se tiverem perguntas, coloquem depois no direct pra gente, porque eu não consigo responder agora. Aliás, deixa, Newton, também tuas redes sociais, como que as pessoas te encontram, como as pessoas podem conhecer mais sobre o trabalho que você faz. Então, eu tenho no Instagram, é Newton Modesto Judô. Né? Newton Modesto. É Newton, gente, é N-E-W-T-O-N. Modesto Judô. Tá? Pode me encontrar lá no Instagram. Podem mandar e-mail para mim, se quiser, eu também posso deixar o e-mail aqui, newtonmodesto@gmail.com. Podem mandar lá também, a gente está respondendo as perguntas para vocês. Boa, excelente. Então você
que está nos assistindo, que quer trazer mais saúde e bem-estar para a sua vida, para a vida da sua família, acompanhe esse programa. Ele acontece todas as terças-feiras aqui no canal Barueri Live. Aliás, gente, o canal Barueri Live está sensacional. Uma cobertura dos jogos aí da Copa. Nós estamos tendo eventos aqui na cidade de Barueri, no parque. Muita coisa boa acontecendo, shows maravilhosos, programas. Então acompanhe, nos acompanhe, acompanhe também o Saúde e Bem-Estar. Conta pra gente o que você quer saber. Você que trabalha com saúde, com bem-estar, tem um produto, um serviço, que gostaria de participar, gostaria de agregar na vida das pessoas também, com aquilo que você faz, aquilo que você entrega. Vem pra cá, que aqui tem uma oportunidade para você. 2023 está aí. E para quem está com vontade de começar algo novo, quem sabe uma arte marcial. Aliás, vou te pedir para contar um pouquinho para o pessoal, porque são muitas artes. Eu não vou me aventurar a falar os nomes aqui e vou te pedir para contar. Mas antes disso, você falou sobre o uniforme. Você falou do kimono e você falou uma outra... Judogi. Judogi. Eu quero que você conte para o pessoal o que é judogi e conte para o pessoal também quais são algumas modalidades que são mais diferenciadas. Porque a gente conhece muito o judô, o karatê. Eu mesma aprendi muita coisa na Renbukan, de outras modalidades. Então, fala para o pessoal um pouquinho aí de curiosidades, o que combina melhor com o quê. De repente, a pessoa tem alguma questão física, que ela acredita que o judô, o karatê, que são mais conhecidos, não é para ela. Como que ela pode trabalhar isso? E principalmente, se ela pode... Como que ela faz para conhecer a Renbukan, de repente fazer uma aula experimental, conhecer um pouquinho do trabalho, enfim. Então, conta tudo pro pessoal aí. Então, o judogi primeiro. Vou falar primeiro do judogi. Judogi nada mais é que é o uniforme do judô, né? Tá. Kimono é um meio genérico, né? As geishas japonesas usam kimono. Então, quando a gente fala kimono, tem desde usei um kimono, né? Festivo, né? O kimono é japonês. essa roupa de fora, uma vestimenta, tá. né? Como se judogi fosse seria o uniforme do judô, que é composto do agi, que é o casaco, o obi, a faixa, e o zubon, que é a calça. O zubon ou shitabaki, que seria a calça do kimono. Tá. Né? E chegou sem uma parte do uniforme, não faz aula. A gente não deixa fazer aula, né? Porque assim, é essencial. Que nem eu falo para as crianças assim, como é que você vai jogar futebol e não leva a bola? Né? Mas eu faço bolinha de papel, não tem papel, e aí? Né? Então assim, isso é primordial. Agora, com relação às artes marciais, é aquilo que eu falei desde o começo. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? Explicar um pouquinho de cada uma, mas assim, todas elas, é difícil a gente falar em qual patologia você não pode fazer a arte XYZ. E eu já tive alunos meus que têm prótese de fêmur, prótese femoral, que o médico fala assim, jamais você vai poder fazer em esporte de impacto. O rapaz faz judô hoje. Né? Lógico que com as adaptações. Né? Então, tudo vai ser adaptado. Não só a questão da idade, mas com uma questão patológica de cada um. Né? Então, fazer karatê, fazer judô, aí é o estilo de luta de cada um. A gente tem o judô, né? Que são arremessos, quedas, né? O principal, você tem que arremessar o adversário com as costas no chão, ou imobilizar ele, ou dar uma chave de braço, um estrangulamento, mas isso, chave de braço, estrangulamento, só acima dos 14 anos, tá? Então, assim, não vale nas lutas abaixo de 14, é só imobilização e queda, tá? A gente tem o jiu-jitsu, que é mais aquela luta no solo, que o pessoal conhece, né? Bem difundido, né? O jiu-jitsu, é errado falar que o judô saiu do jiu-jitsu. Não, o judô saiu do jujutsu, né? Que era uma luta dos samurais, que tinham N estilos, mais de 100 estilos de luta, né? E aí o mestre Jigoro Kano foi criando o judô para de uma forma pedagógica para que todo mundo pudesse praticar, né? Então você tinha uma chave lá de punho, você tinha uma chave no pé, ele tirou isso para não causar lesão, então só chave na articulação do cotovelo, eu bato. E aí o jiu-jitsu já tem mais essas chaves, né? Aí a gente tem o karatê, né? Que são movimentos, tem a forma de kata, que são movimentos de lutas combinados, né? Tem a parte do kumite, que é a luta propriamente dita. A gente tem o aikido, né? Que na essência do aikido, o aikido eles não têm competição, né? Você usa a força do oponente, são torções, né? Você usa a força do oponente para projetar ele. Nós temos lá o Kubodo, que a gente fez uma demonstração aqui num outro programa seu, que são aquelas lutas que tem as armas. A gente tem também um pouquinho do Kenpo havaiano. Temos na Renbukan o professor Eric, que é um mestre aqui no Brasil do Kenpo. E a gente fica o convite para vocês, né? Ir lá na Renbukan, liga lá na nossa recepção, né?
que se quiserem entrar em contato comigo, não sei o telefone de cor, tá? Mas assim, quiserem entrar em contato comigo nas redes sociais, a gente passa ou procurar lá. Escola de Artes Marciais Renbucan, fica ali na Avenida São Camilo, 989, tá? Pode estar nos procurando lá, vai na recepção, marca uma aula, faz uma aula conosco. Eu quero fazer uma aula de judô, quero fazer uma aula de karatê, agora eu vou ver qual que eu gostei mais, que eu me adaptei. E aquilo, às vezes assim, muitas vezes, a gente gosta do profissional e não gosta da modalidade. Eu vou te contar uma coisa, Elaine. Eu, no alto dos meus 2,10 m que eu tenho, quando eu era garoto ia jogar basquete e assim, ficava bobinho. 1 metro desses 2,10 m ele deixou em casa hoje, viu, gente? Então assim, ia jogar basquete. Aí, até que eu tive um professor que ele colocou as camisas nas crianças e assim, o meu era o número 10. Então, valia o quanto você fazia de cesta, era o ponto que valia. Então, Uau. assim, todo mundo passava a bola para mim para fazer a cesta. Para fazer 10. Então, assim, isso foi uma forma que ele achou de, vou interagir ele ali, todo mundo vai passar. E aí eu passei a gostar do basquete. Que sensacional. Parabéns para esse professor. Se você estiver nos assistindo, parabéns a você, que realmente, que percepção maravilhosa. Então, eu acho assim, às vezes vocês vão lá e vão falar, não gostei desta arte marcial. A gente tem várias. Não gostei deste professor. Tem vários lá também. Tem para todo mundo lá. Aliás, tem as meninas lá fazendo aula, gente, são professoras também, então tem para todo gosto. E a Renbucan é um lugar maravilhoso. Eu fiquei encantada com o lugar mesmo, porque tem uma vista linda ali, né, do tatame, a vista ali da Granja Viana, muito bonito. Então, você que está nos assistindo, está convidado a cuidar mais da sua saúde, do seu bem-estar, transformar a sua vida, transformar a vida da sua família. E quem sabe, um lugar como esse é para você também. Então, fica aí o nosso convite para você que está conosco. Conta pra gente palavras finais com o nosso programa. Você vê como isso aqui é muito gostoso. Ainda bem que a gente teve todo um tempo de bastidores aí para conversar, colocar a conversa em dia. Depois conta um pouquinho aí para vocês das curiosidades também. Mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, entrem em ação, façam algo por você, vai valer a pena. E aí conta pra gente quais são as dicas que você dá para quem está começando hoje. Então vamos falar dos pais, talvez, né? Como um pai abordar o filho, para entender se isso é para ele, de repente. Qual é a dica que você daria? Você como pai, inclusive, qual a dica que você daria? E para quem já está lá, mais experiente. Então, assim, qual que é a dica que você dá? Por que fazer as artes marciais? O que a pessoa precisa pensar, talvez? Qual é a dica que você traz para essas pessoas aí? Eu vou falar uma coisa para os pais. Muitos pais deixam lá para fazer artes marciais simplesmente pelo fato de preencher o tempo da criança, né? Não tem que enxergar como isso, não, né? Tem que enxergar, eu vou preencher ou vou sanar um problema, não sei nem se é uma deficiência, porque eu não vejo isso como deficiência, mas assim, eu vou proporcionar a ele uma vivência, né? Então eu vou levar o meu filho para que ele tenha uma vivência do esporte, uma vivência com outras pessoas, nem que ele não fique fazendo aquela modalidade. Então mesma coisa, eu vou repetir uma frase que eu falei, a gente tem que dar oportunidades para que as crianças experimentem as coisas. Então é levar ele lá, vamos fazer uma aulinha de, mas eu não quero fazer a luta, eu não luto, vai me bater, vai machucar. Não, você já foi, vamos experimentar, vamos lá ver como é que é. Né? E assim, para os maiores, né, que já fazem, é aquela paciência, né? A gente tem uma evolução muito grande quando a gente começa, né? Só que essa evolução, quando chega lá em cima, ela vai bem devagarinho, né? E é aí que a gente vai ver realmente se a gente está no caminho, né? Caminho não foi tão suave, será que eu cheguei no caminho? Então, assim, hoje eu tô eu sou faixa preta 4º Dan, né? Então, assim, hoje a minha evolução é muito mais devagar do que aquele menino que vem na faixa amarela, ele vem evoluindo, né? Mas a gente tem que ter essa maturidade que o judô é pra vida, né? Então, assim, levem suas crianças para fazer uma aula, né? Independente, eu acho que hoje a gente sempre conversa lá, eu acho que a arte marcial como instrumento educativo é o melhor esporte, vou puxar um saco do meu lado aqui também, sim. Né? Eu acho que como educação, como disciplina, não tem coisa melhor que o karatê, que o judô, que o aikido, né? Eu defendo isso, teria que ser matéria na escola, né? Tenha visto, a gente vê o povo japonês aí, né? O respeito. É verdade. A disciplina, a constância. Muito bem. Milton,
Saúde e Bem-Estar agradece demais a tua presença. Agradecemos também a Escola Rembucan pelo profissional que nos encaminharam. Bárbara, obrigada pela organização aí para estarmos aqui juntos. Desejamos que realmente 2022 tenha sido um ano maravilhoso para todos nós e que 2023 a gente possa realmente colocar em ação tudo que a gente aprendeu e que o caminho seja desafiador ou suave, do jeito que ele precisar vir para nós e que a gente possa realmente ter disciplina, constância, maturidade e visão para que a gente possa segui-lo. Então, gratidão demais por dividir aí tanto conhecimento, o teu tempo com a gente.